Nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilo? Esse segundo bimestre vai ser bem mais curto, né? Você já deve ter reparado isso. Eu até conversei com vocês no começo do semestre, né? A gente discutiu, a gente vai ter poucas aulas aí, se for ver comparado. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis aulas e já vamos ter o final do semestre. Seis, sete. Comparado, a gente teve sete no primeiro, então não tá tão longe. Mas vai ser pegadinho. Uma questão que eu acho que eu vou fazer é que semana que vem a gente vai ter um feriado, né? Na terça-feira. Eles vão puxar, né, o dia dos professores pra terça-feira, um negócio assim. O dia dos professores é na quinta, né? Quinta é isso. Eles vão puxar pra terça, então a gente não vai ter nossa aula. Eu acho que eu vou trocar a aula de quarta-feira, de experimental, pra física geral. Pra gente poder trabalhar, principalmente aquela parte de equilíbrio que eu falei que ia dar mais aulas, pra gente fazer bastante exercício em cima disso. Então, semana que vem acho que a gente vai se manter só na geral, vamos não ter aula de experimental. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela já. Antes que eu esqueça. Aqui. E agora a gente vai começar a falar sobre movimento de rotação, torque, momento de inércia também, né? Momento angular, essas partes de giro, né? Então até agora a gente trabalhou o movimento circular, que é semelhante, mas não é igual. Já vai ver por quê, né? Então, hoje a gente começa o movimento de rotação ali. Eu acho que a aula hoje talvez fique até meio extensa, dependendo do horário que a gente for, eu acabo um pouquinho antes do que eu planejei aqui nos slides. Vocês vão ver aqui, ó, que até lá no final a gente tem essa parte de leis de Newton para rotação. A gente envolve torque daí, né? Começa a ver a parte de torque. E talvez essa parte a gente não faça. Vamos ver como que vai a aula, beleza? E fora isso, as notas de vocês, eu vi que algumas não foram tão boas, algumas foram muito boas. Tentem, que nem eu falo, vocês viram que é só a lista, pô, não mudou. Teve um exercício que eu coloquei e todo mundo fez, que era o único que não mudava pra ninguém, que eu fiz um em sala, né? Que era aquele dos baldes, balde que ia enchendo de água, né? Até ele começar o movimento daquele conjunto todo. E todos os exercícios tinham na lista, literalmente todos. Beleza? Então é só ter atenção, acho que às vezes é mais atenção na hora de fazer a prova. Eu lembro que alguém falou que não conseguiu fazer uma tentativa, se não me engano foi o Rogério, né? Que caiu a Foi. conexão. Esse que foi o problema, né? E não tá tendo segunda chamada e tudo, mas aí, infelizmente. Quer dizer, vocês têm duas chances, né? Vocês já tem meio que uma segunda chance embutida já ali. Mas, fora isso, atenção nas listas. Pega a lista e deixa com você ali, pertinho, quando estiverem fazendo a prova. Tem segredo. Renan? Professor, Diga. eu fiquei com uma dúvida, porque numa lá eu fiz e deu o resultado certo, só que eu errei. Essa. Então vamos Era ver, às vezes do, está errada aquele esquema. Lembra qual era era? do pêndulo simples. Deixa eu achar aqui. Era qual deve ser o comprimento do pêndulo simples que oscila uma frequência de 12. Esse aqui, né? Não sei se está aparecendo Peraí. para vocês aí. Esse. Então beleza, vamos fazer lá e ver qual a resposta que tá e qual que deu para você. Período de um pêndulo simples. Eu tenho aqui 2π, raiz de comprimento. Professor, Oi, você não considerou a nota maior? considerar a nota Posso ter errado. A tua tá como nota menor? Tá, aham. Porque também lembra de um negócio que vocês têm que multiplicar por 0,7 a nota de vocês que tá lá no sistema. Ah, tá. Veja que ela tem peso 10. Isso foi um erro meu, peço perdão. Eu podia ter feito já com peso 7 pra vocês saberem então a nota direto, né? Uhum. Mas o sistema põe por padrão peso 10 e eu acabei lançando como peso 10. Então a nota de Ah, não, beleza. vocês que está no sistema é aquela nota do Moodle multiplicada por 0,7, né? Então, Uhum. nota 0,7. E a dos trabalhos lá agora já tá correta também, né? Vale 3 os trabalhos.
E a maioria de vocês foi muito bem nas listas, né? Entregou, ganhou praticamente 3 a nota. Continuando. A gente tem aqui uma frequência, né? Então a frequência não é um período, certo? Então eu tenho que a frequência é o inverso, inverso do período. Tenho que o 12 vai ser igual a 1 sobre período. Período vai ser 1 sobre 12. Dá um período do que aqui? 1 dividido por 12. 0,083. E agora eu tenho todos os valores, né? 0,083 igual a 2π raiz de comprimento que eu quero descobrir e aceleração da gravidade. Posso passar isso aqui para lá dividindo. Raiz de por 9,81. Isso aqui leva os dois lados ao quadrado. Me dá 17475. Estão dando 1,8, né? Precisão. 10 a menos 4, que é igual ao comprimento sobre 9,81. Dá 17,18. A gente fazer redondo. 0,8 na verdade, milímetro. Não sei se é essa a resposta que estava lá. Deixa eu verificar. Esse acho que era a última. Tava certo, eu confundi. Eu elevei ao quadrado os dois. Os dois. Daí... Ah, você não tirou da raiz e daí elevou isso aqui ao quadrado também. Uhum. Então foi isso aí. Então está o correto. Dá 1,8 mesmo? 1,8 milímetros. Isso aí. Mas é bom, pelo menos a gente tirou a dúvida. Aquela história não custa verificar. Se tiverem mais dúvidas quanto ao exercício de vocês que deram essa mesma questão, que vocês chegaram no resultado e às vezes não tinha uma resposta, ou enfim, pergunta. Podemos. Quem chegou agora? Quem mais chegou agora? Vamos ver quem chegou agora. Mas aproveite se tiverem mais dúvidas. Ou também vão juntando, se tiver alguma. No fim da aula eu faço abro mais um espaço aqui pra gente discutir se precisar. Vocês podem tirar dúvida até com a própria aula de hoje, se for o caso. Beleza? Que como eu falei, acho que hoje a aula é extensa assim um pouco. Volte e meia eu falo que é extensa e acaba não sendo, né? Vamos ver se hoje também acaba indo mais rápido do que o esperado. Então, voltando ao assunto de hoje, que é movimento de rotação. Eu comentei, não se confundam com movimento circular, certo? A gente tem algumas coisas que são parecidas. Vocês lembram, por exemplo, no movimento circular, que a gente volta e meia a gente colocava uma partícula ou, né, um planeta girando em torno do outro, por exemplo, né? Então eu tinha esse movimento, né? Aqui a gente tinha um eixo central, um eixo de rotação. Aqui a gente também tem um eixo de rotação. A gente tem um corpo inteiro girando ao redor desse eixo de rotação, beleza? A gente não tem mais só um objetozinho lá. Depois eu vou dar algumas ideias sobre isso e quais são as principais diferenças, né? Então, quando a gente fala de movimento de rotação, a gente fala de posição angular agora. A gente não está mais numa linha reta. Reparem, né? A gente tinha, por exemplo, eu vou fazer aqui, que canto que eu vou fazer? Separar aqui nessa direita. Quando a gente tratou de movimento retilíneo uniforme, eu tinha uma direção, eu tinha lá um zero, né? Por exemplo, e de volta, né? Eu sempre colocava uma pessoinha, né? Por exemplo, uma pessoinha. E daí ela se movia até uma segunda posição lá. Vamos colocar como se fosse x final, né?
Aqui eu vou colocar como x0 ou x inicial. Então ela ia e andava, como já diz o próprio nome do movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente vai ter, assim como no movimento circular, alteração de direção, né? Ou seja, a gente vai estar mudando direção em torno de um eixo de rotação, certo? Toma aquele ponto central nosso ali como um eixo de rotação, e ele vai se mover tomando, por exemplo, um ponto aqui de um ponto, uma posição angular inicial, então uma posição angular final, correto? Então ele veio, e se vocês lembrarem também agora, mais uma lembrança do passado, né? No semestre passado eu dei aquela pequena elucidação para vocês sobre trigonometria, né? Normalmente a gente tomava essa reta para a direita do nosso ponto, do nosso centro, como sendo 0 graus, né? Ou início do movimento do nosso círculo trigonométrico. Se vocês lembrarem, né? Então ele aumenta lá. E daqui a pouco eu vou falar por que ele aumenta para cá, né? No sentido anti-horário, não no sentido horário. Eu já comento sobre isso também, na sequência. Vocês podem reparar que, se eu sair daqui, dessa mais externa, aqui de um raio mais externo, eu percorro esse arco vermelho que está aqui até essa posição. Mas eu posso sair de um arco também mais interno. Então, para uma mesma variação de ângulo ali, dependendo do raio, eu tenho uma diferença de posição diferente, né? Eu troco a quantidade que eu me movimento, beleza? E a gente pode definir essa posição angular como sendo isso aqui. E o que é S? Aquele S é exatamente esse comprimento aqui. Beleza? Vou colocar como S E de externo e I de interno. Beleza? Então cada um deles vai ter um tamanho de raio aqui, né? Definido. Deixa eu colocar os dois. Certo? Então aqui eu tenho um raio externo. Aqui eu tenho um raio interno. Então depende do raio e da quantidade angular que ele se movimenta em relação ao eixo, correto? Isso quer dizer também, ó, deixa eu fazer para o outro lado aqui. Se eu tiver uma barra, vou colocar uma barra que está girando naquele eixo. A posição mais externa da barra, se eu variar a mesma quantidade angular, ela se movimenta mais do que uma porção interna da barra. E esse problema aqui já vai, daqui a pouco, também vai entrar na nossa discussão. O que a gente pode definir também aqui é a quantidade que a gente vai... Pense isso aqui como se fosse uma roda agora, né? Se eu tivesse aqui dentro, aqui externo, um pneu, né? Aqui interno, a roda de um carro. Então eu posso dizer o quanto eu ando, só reorganizando a equação, né? Sabendo o tamanho do raio desse pneu ali, ou quão grande ele é, né, no caso. Posso saber quanto que uma volta dele dá, né? A gente sabe que 2πr é o perímetro. Correto? De um círculo. Então, se ele andar aqui 2π radianos multiplicado pelo raio, eu vou ter uma volta completa, correto? Então eu vou saber o quanto que é o tamanho desse S, ou seja, o quanto que a roda andou para frente. Depois a gente vai fazer um exercício para dar uma elucidada nessa ideia, e eu sei, por exemplo, quantas vezes uma roda tem que girar para eu ir daqui em Jaguareíva, por exemplo, Ponta Grossa e Jaguareíva. Eu sei, posso definir certinho quantas vezes a roda vai girar, certo? Sabendo o raio dela, enfim. Detalhe também, aqui ó, assim como a gente falou lá, a gente trabalha com ondas, né, pela parte ondulatória e oscilação, né, movimento harmônico, a nossa unidade aqui vai ser em radianos. Unidade, né? Vou colocar igual, não, vou colocar como dois pontinhos, né, ser mais correto. O que é radiano? Radiano é uma unidade, a gente usa como unidade, mas na verdade ela não é nada, ela é adimensional. Porque ó, se eu pegar aqui esse S e esse R, o S é o comprimento desse arco ali. Então é metro, fazendo para o sistema internacional. O R é o raio, também é uma unidade de comprimento, né?
Então, metro. Metro sobre metro, corta a dimensional. Não. Professor, Oi. desculpa te interromper. Tem duas perguntas. Essa aula está sendo gravada? Uhum. Ah, tá. E aquele zero com um tracinho no meio significa o ângulo que pode ser medido em radianos? Isso mesmo, é um θ. Letra grega, θ. Normalmente, ângulo normalmente a gente usa θ, alfa, beta, né? Beta, gama. Normalmente essas 4 letras que a gente usa para determinar a movimentação angular, né? Aqui no caso posição angular, né? Não é movimento. A gente já vai chegar na velocidade angular. Então é isso. A gente trabalha com posições angulares agora no nosso movimento de rotação, saindo de uma posição zero, indo até alguma outra posição, né? E agora falando da história do sentido, por que ele aumenta no sentido que é o anti-horário? Vou colocar uma setinha pra gente ter noção do que lado a gente tá indo, né? Façam esse negócio aí, põe na tela de vocês que vocês estão vendo, põe o polegar de vocês, a mão fechada, tipo com a, como é que eu vou explicar isso? Com a parte externa dela, com a parte do dedinho, encosta o dedinho bem no meio do círculo. E daí põe o polegar na tua direção e abre a tua mão. Ela vai estar apontando, os teus dedos, teus 4 dedos vão estar apontando nesse sentido aqui, né? E o positivo porque está para fora da tela. Então essa é a convenção, até na parte depois do equilíbrio, a gente vai usar a mesma convenção. Quando a gente tiver torque, ou seja, quando a gente tiver uma barra lá, vamos voltando à história das barras, uma barra querendo girar aqui, no sentido anti-horário, eu vou ter ela como um torque positivo. Aqui também, ó, assim como eu tinha no eixo X, lembra no eixo X? Vamos voltar lá, vou desenhar a mesma coisinha aqui. Eu tinha o eixo X e ele aumentava para a direita, né? Ele aqui ficava 1, mais 1, né? Mais 2, mais 3. Aqui a nossa posição angular aumenta, então aqui eu tenho, né? Se eu sair de lá e vir para cá, eu tenho mais 90 graus. Ou mais π sobre 2 radiano. Também pode ser dessa forma. E assim por diante, né? Então, positivo, sentido anti-horário. Horário, negativo. Mesmo porque daí o teu polegar, para fazer esse sentido, vai ter que estar apontando para dentro da tela, né? Gruda o teu polegar bem no meio ali do círculo e todos os teus dedos vão estar apontando, né? E gira a tua mão assim, todos os teus dedos vão estar apontando no sentido horário. Então, relógios trabalham no sentido negativo do nosso, entre aspas, eixo de posição angular, correto? Então vamos adotar sempre essa convenção até hoje a gente não vai utilizar isso, mas vamos adotar para questões futuras, aí, né? Para equilíbrio a gente vai ser importante. Então, e essa regra da mão direita também a gente vai usar principalmente no semestre que vem, na parte de elétrica, né? A regra da mão direita tem umas 2, 3 coisas lá, 2, 3 leis e tudo que utilizam ela para determinar sentido e determinar o que acontece com, por exemplo, campo magnético gerado por fio condutor. Tinha mais uma. Força magnética em uma partícula em movimento. Semestre que vem a gente entra nesses detalhes, mas tem em mente que essa regra da mão direita a gente vai usar mais vezes. E daí lá na frente eu explico com um pouco mais de detalhes, se tudo correr bem, né? Ao vivo. Fica mais fácil para explicar isso aí ao vivo, confesso para vocês. Agora passando para velocidade angular. O que isso quer dizer? Significa o quão rápido isso está girando, né? Quanto maior a minha velocidade angular, maior a variação da posição angular no tempo. Vocês já viram isso, né? O que era a velocidade lá, quando a gente tinha velocidade? Eu vou fazer tudo nesse cantinho aqui quando for relacionado. Velocidade linear era a variação da posição, que a gente usava x normalmente, né, que a gente estava trabalhando com um eixo só, uma dimensão só, no nosso tempo. Nesse caso aqui agora, nosso eixo de variação, ou a nossa grandeza, é a posição angular. Então é a variação do θ no tempo. E ela é dada aqui, a gente usa essa letra aqui, eu falei que tinha outras letras gregas, né? Essa aqui é um ômega.
Mas é um W, né? Se colocar como um W ali, ele tá certo. Chamado ômega, a letra grega ali. Um ômega minúsculo, né? Tem um ômega maiúsculo. Professor, Diga. desculpa te interromper, mas quando muda essas letras, a linha de raciocínio é a mesmo dando a letra, né? É exatamente isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Aqui, a velocidade angular, ela é muito semelhante à velocidade linear. A única diferença é que em vez de você estar indo num eixo bonitinho, você está girando. Correto? As duas significam a mesma coisa. Se eu tenho uma velocidade linear maior, eu estou aumentando mais rápido a minha posição no tempo. Se eu tenho uma velocidade angular maior, eu estou alterando mais rápido a minha posição angular, ou seja, eu estou girando mais rápido. Então, o princípio, a ideia é a mesma disso tudo. E vocês vão ver que daqui a pouco vai ter até equações da nossa mecânica clássica lá, linear, que dá para a gente aplicar aqui para fenômeno de rotação. Certo? Já chego lá também. E a nossa unidade, como eu comentei, ó, por que é radiano por segundo? Vocês lembram que a posição angular eu mostrei para vocês lá que ela é dada em radiano, né? Radianos. Não que seja também errado, né? A gente pode usar graus. Também podemos usar graus, né? Então, uma volta completa em radianos é 2 π radianos. E uma volta completa, isso aqui acho que é mais intuitivo e vocês devem ter visto mais vezes, né? É 360 graus. Beleza, então pode ser graus por segundo. E acho que uma outra unidade que vocês já também devem ter ouvido falar, a famosa RPM, rotações por minuto, né? Rotação por minuto é o quão rápido alguma coisa está girando. Teu carro lá, né? Tem 6.000, 7.000 RPM, que está quase estourando a tua marcha lá na tua caixa de câmbio. Mas ele gira, né, em várias rotações por minuto. A gente pode transformar em radiano por segundo, se a gente quiser, né? Então RPM também pode ser uma unidade de velocidade angular. RPM. Voltando, sistema internacional, radiano por segundo, né? Se a gente for transformar e utilizar isso com outras unidades, né? Então trabalha sempre em radiano por segundo. E hoje vocês vão me escutar tomando água bastante, porque tá um calor desgraçado, né? Feia a situação. Então velocidade angular, mesma situação. E depois a gente vai ver também que a gente pode fazer velocidade instantânea angular, assim como a gente fazia para velocidade instantânea linear. Mesma forma. Aceleração angular, esse aqui é um alfa, né? Chama de alfa aceleração angular. É a variação da velocidade no tempo e não muda, né? É a mesma coisa da aceleração linear lá. Se a gente derivar a equação de velocidade, a gente acha aceleração. Se a gente derivar a equação da posição, a gente acha velocidade, e assim por diante. E, ou grau por segundo ao quadrado, radiano por segundo ao quadrado, ou grau por segundo ao quadrado, né? Unidade de aceleração linear seria isso aqui. Unidade de velocidade linear, metro por segundo. Então fica bem semelhante aqui. Não tem muito erro. Beleza. E agora falando da chamada velocidade de aceleração angular instantânea. Isso aqui eu acho que eu não vou trabalhar assim como eu trabalhei nas outras, para a gente derivar a equação e chegar nos valores das velocidades e acelerações instantâneas. Mas funciona da mesma forma. Se tiver uma equação que define lá, né, a posição, certo? A posição em função do tempo. E eu posso ter lá 3 θ mais 12, 3t mais 12, perdão. Então eu posso ter uma equação, derivar, encontrar velocidade, encontrar aceleração, assim como nós já fizemos inúmeras vezes, né? Na prova tinha questão disso, inclusive. Só fazer a derivada e a gente consegue achar a aceleração angular instantânea, porque ela pode variar. Assim como eu tinha velocidade variando, né? Assim como se acelera teu carro. Quando você acelera teu carro, você faz o teu motor lá do carro girar mais rápido, por consequência, as tuas rodas girarem mais rápido. Então eles alteram a velocidade, né? É tudo relacionado uma coisa com a outra, certo? Então a mecânica clássica as coisas se encaixam bastante, isso que é uma coisa legal. Você consegue fazer com que uma teoria, né, o cálculo, se aplica a inúmeras coisas diferentes aqui na nossa
na física, beleza? Então, funciona da mesma forma que a gente tinha velocidade e aceleração lineares. E agora uma relação entre valores, como eu falei para vocês, mais uma vez fazendo relação entre o que a gente já viu. Então, grandeza de posição, quando eu tinha uma grandeza linear, era o que a gente usava, né, em uma dimensão x, certo? Eu tinha uma posição, podia ter uma posição inicial, uma posição final, né? Então, x final, x inicial. E agora a gente trabalha com grandezas angulares. Segunda questão, deslocamento. E aqui eu posso fazer né? Posição final menos posição inicial. Já falou ali, então vamos colocar aqui também. Então eu variava minha posição e um eixo unidimensional e linear, né? Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Posição angular final menos posição angular inicial. O i eu posso colocar i, eu posso colocar zero, né? É mesmo. E aí. Velocidade, antes era o nosso v, velocidade linear, agora é a ômega, velocidade angular. Aceleração era o a mesmo, né? A de aceleração. Agora é alfa. E o tempo se mantém o mesmo, o tempo passa igual, né? Girando ou andando reto. Beleza? Então, relações bem simples e uma se equivale à outra, correto? A gente tem aqui uma grandeza de comprimento, né? Aqui dá em metros, aqui dá em metros. Aqui eu vou ter em metros, aqui eu vou ter em metros. Quer dizer, a grandeza angular, aqui eu posso ter em metros se eu tiver aquele S, né? Se eu souber o raio. Então em radianos, vamos colocar em radianos aqui para ter um correto. Mas se eu tivesse aquele S lá, podia ser em metro. Então, metro. Então, metro por segundo. Radiano por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Radiano por segundo ao quadrado. Assim por diante, né? Então, relações bem claras. E agora, entrando na equação que eu falei para vocês, que a gente pode utilizar para os dois tipos de movimento. Então, eu tenho a equação de Torricelli, que a gente já resolveu inúmeros exercícios com ela, né? É uma equação muito útil. Eu acho que talvez as do movimento em geral, principalmente do MRUV, é a que a gente mais aplica nos exercícios. Então ela funciona de que forma? Eu tenho a velocidade ao quadrado, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de posição. Ou deslocamento, né? Mesma coisa, com palavras diferentes. Eu posso simplesmente alterar aqui para o que a gente tem no movimento rotacional. Então, velocidade lá, eu vou ter uma velocidade que era linear, alterada para uma velocidade, vou fazer bonito aqui, uma velocidade angular ao quadrado, final, que é um ômega. Velocidade inicial, velocidade angular inicial, mais 2, que é 2 mesmo, né? Aqui eu tenho, em vez do A, nós vamos ter um alfa, vezes a variação, opa, isso aqui é para cá, a variação de posição angular no nosso movimento. Então, bem semelhante, inclusive dá para a gente substituir nessa equação e ela é aplicável, beleza? A equação de Torricelli literalmente só mudando o que a gente tem de relação lá uma com a outra. Vamos lá, passando agora, aplicando isso que a gente viu agora, certo? Então vamos pensar lá. Eu tenho uma engrenagem, vou fazer redonda, e ela gira a 70 RPM, certo? Então eu tenho uma 70 RPM. Eu vou colocar como velocidade inicial, que vocês já vão ver por quê. Se, após o motor ser desligado, ela para de girar em 20 segundos. Então ela para de girar. Vamos colocar mais um passo aqui. Velocidade final, 0 RPM. Tempo, 20 segundos. Qual será a aceleração angular imposta na desaceleração? E quantas voltas ela dá até parar? Então eu quero o nosso alfa, que eu não faço ideia de qual é. E quantas voltas, né? Eu posso colocar isso aqui como tentando descobrir a nossa
posição aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. Eu posso descobrir qual é a nossa variação angular ali, né? Só um pouquinho. E eu posso fazer a própria definição da aceleração aqui para a gente chegar nisso, né? Então vamos pensar lá. Nossa aceleração angular é dada por quê? Pela variação da nossa velocidade angular no tempo, correto? É a própria definição que a gente tinha lá, se a gente voltar, cadê? Aqui, né? Aceleração angular. Variação da velocidade angular no tempo, beleza? Então, voltando aqui, eu preciso que isso aqui esteja na mesma unidade que isso aqui, né? Eu tenho rotações por minuto, então eu posso ter 70 rotações em 1 minuto. E lá eu tenho segundos, né? 20 segundos dá quantos minutos? Vou fazer isso. Eu podia ter facilitado essa conta pra gente, né? Vamos facilitar para fazer mais rápido. Bom, 20 segundos dá 1/3 de minuto, né? Que 20 mais... Como, 20 mais como assim dá 1/3, professor? 60 segundos. Ah, tá fazendo. Entendeu? Ó, se eu tenho 1 minuto, é uma regrinha de 3, né? A gente pensar. 1 minuto. Mas por que a gente tem que chegar nesse? A gente não consegue usar esses valor que tem no enunciado? Isso, mas ó, pensa comigo. Se eu colocar aqui 70 rotações, e como ele vai até 0, né, eu vou ter uma aceleração negativa. Eu vou fazer usando os valores ali, a gente vai chegar numa unidade. É, melhor, senão a gente já se confunde tudo. Beleza. Eu preciso que essa minha unidade aqui seja alguma coisa por tempo ao quadrado, né? Por segundo ao quadrado, por minuto ao quadrado. Que nem a gente tinha unidade de aceleração linear, metro por segundo ao quadrado. Então eu preciso que as unidades de tempo estejam iguais, né? Para a gente poder comparar. Assim como a gente não podia fazer grama com quilograma, ou quilograma com libra, também não posso trabalhar com segundo e minuto. São duas unidades que representam duas coisas diferentes, né? Porque aqui eu tenho... Deixa eu explicitar isso aqui. Eu posso ter 70 rotações por minuto, né? Se eu colocar isso aqui, ó, como ele vai de 70 a 0, eu vou ter uma redução de 70 rotações por minuto. E eu vou ter 1 sobre o tempo, né? O nosso tempo lá está em 20 segundos. Eu vou ficar com algum resultado. Rotação. Por que ele está negativo? Minuto, segundo. É uma desaceleração, né? Nossa engrenagem estava girando. Para você parar ela, você precisa que a tua velocidade diminua, né? Então você precisa desacelerar, uma aceleração negativa. Independente, a gente toma o sentido positivo como o sentido que a engrenagem estava girando, né? Então o negativo vai ser o sentido de parar ela. Assim como teve um exercício até que teve na prova, né? Que tinha lá para frente era 1. Se eu tinha uma velocidade, um carrinho andando. Carrinho. Ele está com uma velocidade para frente, eu preciso colocar uma aceleração para trás para ele parar, né? Então sentido positivo, sentido negativo. Aqui é a mesma situação, só que agora a gente está girando, né? Senhor, desculpa te interromper, mas por que tem que ser ao quadrado ali? Tem a ver alguma coisa com a aceleração? É uma unidade, né? A unidade de aceleração sempre será dada. Se eu voltar, vamos voltar de novo. Radiano por segundo ao quadrado, ou grau por segundo ao quadrado, ou uma rotação por segundo. Ó, eu coloquei aqui RPM, né? Que era uma unidade de velocidade. Beleza?
Mas então ele nunca pode, tipo, tá em segundo, a gente sempre vai ter que transformar em minutos? Se eu tivesse aqui, em vez de 70 RPM, eu tivesse 70 rotações por segundo, Ah, tá, eu daí podia daria usar. certo. Uhum. Uhum. Então eu preciso que tudo esteja numa mesma unidade. Eu podia transformar os dois para hora também, se eu quisesse. Sei lá. Se me desse na telha, eu podia transformar para hora. Eu podia transformar aqui em, em radianos por segundo. Podia transformar em radianos por segundo. Tem um monte de coisa que eu posso fazer, né? Mas tem que estar sempre na mesma unidade, porque senão eu fico aqui, ó, rotação por minuto segundo, entendeu? Fica dimensionalmente incorreto. Entendi. Então, fazendo lá. Vamos pensar da seguinte forma. E até um professor meu falou isso uma vez. A maioria das coisas você estuda, você vai resolver por regra de 3. Então vamos resolver por regra de 3 isso aqui pra vocês verem, ó. Um minuto tem 60 segundos, né? Então x minutos vão ter, opa, x, para deixar mais bonitinho, minutos vão ter 20 segundos. Multiplica cruzado, famosinho. Então 60x igual a 20. Ah, tá aparecendo. Deixa eu fazer do lado aqui, senão eu não vou conseguir escrever no canto da tela. Então, nosso x minutos ali vão ser 20 por 60. Me dá 1/3, né? Ou se a gente quiser usar, dar um dado, 0,33, né? Minuto. Beleza? Então eu vou ter aqui, vou fazer mais bonitinho agora aqui, mais correto. Eu tenho que a velocidade final menos a velocidade angular inicial, tudo dividido pelo nosso tempo. Nosso tempo vai ser o mesmo, só que agora a gente tem ele em minuto. Deixa eu apagar isso aqui que não faz parte do exercício, né? Só uma explicação. Beleza. Vamos lá. Velocidade final. Parou, né? Então, 0. Até eu coloquei no começo lá do exercício separando as unidades. Eu tenho 70 rotações por minuto e o tempo eu tenho 0,33 minuto. Que me dá Mas e aquela fórmula que você estava fazendo antes? Não dá qual pra fazer por forma? lá? Aquela que você apagou e daí acho que você fez de novo. Não, tipo, você apagou e Como começou a se fazer fosse essa, na verdade. a Torricelli. Essa a Ah, gente não vai sei, usar na foi a que segunda você parte. colocou menos de 70 vezes 1, que daí deu 0. Ah, é só que eu adiantei essa parte aqui, ó. Ah, Essas tá, duas entendi. etapas aqui. Ah, tá. Agora eu tô detalhando bem certinho o que eu tô fazendo. Eu só adiantei pra chegar na parte de explicação que eu precisava. Ah, beleza. Então aqui eu vou ter, né, eu tinha isso aqui, né? Lá no... Só não coloquei as unidades ainda, mas era isso aqui. Eu não lembrava se eu tinha começado a escrever a Torricelli no começo. Isso que me dá menos 212,12. A gente tem precisão, não tem, vou colocar só 212 rotações por minuto ao quadrado. Então, maravilha. Eu sei qual que é a minha aceleração, né? 212 rotações por minuto ao quadrado. Agora, eu preciso saber quantas voltas eu dou até isso aqui parar, né? Porque se eu tenho a minha aceleração, preciso só determinar agora quantas voltas ela dá. Agora sim eu posso usar nossa outra equação. Professor, então quando tiver no enunciado pra gente achar a aceleração angular, vai ser sempre essa fórmula aí que você acabou de passar. Essa daí que tá aí em cima, que você tá fazendo? Uhum. Então tá. É a definição de aceleração. Assim, é igual se eu pedisse para você achar a aceleração no movimento linear, né? Você teria isso aqui daí. Vocês fizeram até algumas vezes. Tem como encontrar. Aí eu só fiquei em dúvida nessa parte de como chega no... Ai, meu Deus. Nesse aqui? A conversão Não, integral? desse daí não. É dos sinais lá.
negativo e positivo, como que a gente sabe? Eu só fiquei em Ah, dúvida nisso. esse aqui, É, desses dedos aí, não entendi eu nada. já volto aqui. Deixa eu fechar Tá. o exercício e eu já volto aqui. Esse eu acho complicado mesmo de explicar, assim, não ao vivo. Porque eu preciso que vocês façam. 0,33. É, esse daí é complicado mesmo. 0,33, se for segundo, mas é minuto, né? 20 segundos, 0,33 minutos, né? E daqui eu fico com 1 minuto ao quadrado, porque a gente tinha rotação por minuto, né? Correto? Então vamos lá, velocidade. Aí agora a gente sabe isso aqui, né? Não podia ter começado logo aqui, porque a gente não sabia a nossa amiga aceleração angular, né? Então, velocidade final a gente sabe. Velocidade inicial a gente sabe também. Mais 2 vezes a aceleração que a gente descobriu, vezes a distância angular que a gente percorreu. Então, beleza. Eu tenho 70 vezes 70, vou passar para cá negativo. Menos 70 ao quadrado, igual a menos 2 vezes 212, né? 424, né? Para não G, é um teta. E detalhe, como a gente já tinha rotações por minuto aqui, a gente vai ter um ΔG em rotações, né? Então a gente sabe quantas rotações vão ser já direto aqui, a gente precisa ficar fazendo mais contas. Multiplico os dois lados por menos 1, fico com 70 vezes 70, divididos por 424, né? Que me dá... Professor, Oi, multiplica por menos um porque um desses daí não pode ser negativo. Mas qual deles que não pode ser negativo? nenhum deles, no momento, né? Mas não precisa, ó. Repara, o que eu fiz aqui. Deixa eu fazer aqui do lado, mais um passo, né? O 70 foi para lá, né? Então ele estava positivo, ficou negativo. 70 ao quadrado é igual a 2 vezes menos 212 delta teta. Então, aqui eu fico com menos 70. 2 vezes menos 212 menos 424. E agora eu multiplico os dois lados por menos 1, né? E fica com tudo positivo. Professor, mas como que eu vou saber quando eu preciso multiplicar por menos um para deixar positivo e quando eu posso deixar o resultado negativo? Quando você puder deixar os dois lados positivos, deixa positivo. Por exemplo, aqui você não conseguiria, né? Porque eu tenho um alfa igual a menos 212. O resumo de tudo aquilo ali que está ali em cima, né? É isso aqui. Então se eu multiplicar por menos 1, eu fico com menos alfa igual a 212. Multiplica por menos 1 como dá para deixar tudo positivo, né? Dos dois lados estiverem negativos, por exemplo. Mas assim, a resposta negativa não está errada. Se você chegou numa resposta negativa, às vezes pode significar alguma coisa, né? Igual na nossa resposta anterior ali, ela é negativa por causa que a aceleração está parando a nossa engrenagem. Bom, eu cheguei no valor aqui de 11,56. Então quantas voltas? Vamos colocar quantas voltas completas. Ela daria 11 voltas e meia, né? Tipo 11 voltas e quase 60% de uma outra volta. Então 11, vou colocar como 11, eu tive essa resposta aqui. Ali vai ter divisão ali, né? Não, não. Eu não, deixa eu detalhar isso, perdão, eu tô Eu correndo mal. acabei esquecendo como é que faz essa 70 parte. vezes 70. Agora eu só, né, inverti o lado das equações, esse aqui foi para esquerda lá. E eu fiquei com 4.900. Opa, não é negativo mais, né? E passei esse aqui dividindo lá. 624. Deixa eu fazer essa conta de novo para ter certeza. Dá 11, né?
Professor, Oi. e tipo, quando tiver uma parte que não foi achada e duas que foi achada e a gente quer descobrir aquela parte que não foi achada, a gente sempre divide? Como é que é? Quando a gente tem duas partes achadas, que no caso seria o 70 e o 424, e uma que não foi achada, que no caso aí seria o delta e o coisinha, a gente sempre divide? Isso, porque aqui você está multiplicando, né? Lembrar que isso aqui é uma multiplicação, quando você não tem nada entre as unidades, por exemplo, você tem um pontinho, né? Assim, por exemplo, é uma multiplicação, então ele vai passar dividindo, né? O que acontece, na verdade, é que você divide os dois lados por aquele valor. Eu acho que eu já comentei isso com vocês uma vez. Mas pegando esse exemplo aqui, ó, o que é na matemática, e até vocês usam isso bastante em CDI, de fazer a mesma operação dos dois lados quando é uma igualdade. Vocês têm lá 70, eu vou deixar tudo positivo, bonitinho, né? 624, delta teta. Aqui vai dar 4.900, né? 424, delta teta. O que eu posso fazer, como é uma igualdade, eu posso sempre realizar as operações dos dois lados, porque a igualdade se mantém daí. Então se eu, por exemplo, quiser multiplicar na esquerda por 320 e aqui por 320, eu posso. Não vai me ajudar em nada nesse caso, mas eu posso, porque é uma igualdade. Então tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Para eu deixar isso aqui isolado, eu quero descobrir essa variável, né? Delta teta. Quero descobrir ela. Eu posso fazer o quê? Eu sei que esse número aqui, se eu dividir por ele mesmo, esse lado inteiro, deixa eu esticar inteiro, eu deixo ele igual a 1, né? Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então 1 que multiplica delta teta, eu isolo ele. Então eu fico com 4.900 divididos por 424, porque eu dividi os dois lados, né? E aqui eu posso simplificar, porque eu dividi por ele mesmo. Então eu isolei a minha variável. É normalmente assim que funciona para você achar as coisas. Professor, desculpa te interromper. E se não tivesse esse delta coisinha lá, fosse só o 70 e o 424, a gente somaria os números e Não é uma repetiria os... igualdade. Daí não é uma igualdade. Você concorda comigo que 4.900... Opa. 4.900 não é igual a 424, né? Você não tem uma igualdade daí. Isso aqui matematicamente não está correto, né? O número não está igual ao outro. Até se vocês procurarem, tem uns caras que usam esses artimanhas matemática e tentam enganar as pessoas e engabelar elas para provar, por exemplo, que 1 é igual a 0. Tem vídeo no YouTube disso, procura. Eles tentam usar essas artezinhas para tentar provar que 1 é igual a 0, mas tá errado, né? Eles fazem algumas coisas que você não pode fazer. Então você sempre vai ter uma variável quando os números forem diferentes. Certo? Porque se eu pegar, por exemplo, ó, vamos voltar aqui. Se eu descobrir lá, na verdade é 11, lembra que eu coloquei esse valor, né? Se eu botar 4.900 dividido por 424, ficou esse valor aqui. Se eu substituir esse valor lá, daí eu vou ter uma igualdade mesmo, né? 4.900 é 424 vezes 11,5566. Agora eu tenho uma igualdade. Pôr na calculadora deve dar a mesma coisa, ou pelo menos muito próximo, né? Ó, fica... Opa. Deu errado aqui. Fica feio dar errado essas horas. Ó, eu consegui 4.899,9984. Então, agora sim eu tenho uma igualdade. Então, sempre que você tiver, pensa dessa forma. Quando você quer isolar, você quer descobrir um valor. E vocês lembram que quando eu estou escolhendo, até a gente fez isso também na MRU, eu estou escolhendo uma equação para eu poder trabalhar com ela, para eu chegar em algum resultado que eu espero, né? Vocês lembram que eu ia fazendo, eu tenho esse valor aqui? Primeiro, tenho, né? Começando aqui na parte da equação de Torricelli de volta. Velocidade angular, final, tenho? Tenho, sei que é 0, tá lá no começo. Velocidade inicial, angular, tenho? Tenho, 70 RPM. 2 é uma constante, está aqui na equação, né? Não preciso me preocupar. Aceleração angular, descobri, né? Descobri na etapa anterior, então tenho. Fica com uma variável. Agora o trabalho é isolar a variável. Aqui mesma coisa, equação de cima. Eu estou querendo descobrir a aceleração. Eu tenho a variação aqui, eu consigo achar a variação? Tenho, né? Porque eu tenho a final e a inicial. Tenho tempo? Tenho tempo.
Então a questão aqui já está isolado, né? Fica mais fácil a nossa vida, mas sempre pensar dessa forma. Você tem que alguma hora, se você quer descobrir, né, um valor, você isola alguma coisa. E aí você tem que usar os artigos do sistema matemático. Eu já ia usar errado já, que eu ia colocar o 20, não ia passar para 0,33. Se você... o teu problema é que daí se você fizesse isso, você não chegava no... Você entende o que eu quero dizer? Porque aqui a gente tá falando voltas, entendeu? Então a gente vai ter, se eu fizesse o dimensional disso aqui bonitinho, ia ter uma hora que eu ia ter o minuto se anulando com o minuto. Entendeu? Por isso que você não pode fazer, senão você não chega com umas unidades tudo quebrada no final. Até isso é dica pra coisas. Eu lembro que eu fazia isso quando eu fiz mecânica dos fluidos na universidade. Vai, alguns anos já. E pra você saber se o teu resultado, até o professor falou isso pra gente, saber se o teu resultado tá certo, se não errou unidade, vá escrevendo as unidades do lado. Então eu tinha lá, por exemplo, nessa equação eu ficaria com 0 igual a 70 ao quadrado, rotação por minuto, mais 2 vezes menos 212, rotação por minuto ao quadrado, rotação por minuto ao quadrado, delta. Entenderam? Então assim funciona o negócio. Daí se eu passar, vocês vão ver agora como vai dar certo, porque isso aqui está tudo elevado ao quadrado, né? Então a rotação ao quadrado e minuto ao quadrado também. Então se eu passar para o outro lado eu fico com menos 70, rotação, quadrado, minuto ao quadrado. Igual a 2 vezes menos 212, rotação por minuto ao quadrado. Dos dois lados aqui minuto, FAP, corta. Rotação com a rotação ao quadrado, sobra rotação, que é o que a gente tem lá. Então o dimensional nosso está correto agora, porque a gente colocou o minuto no começo. E assim você vê se você não errou unidade. Se tiverem paciência para fazer isso quando estiverem fazendo a prova, e não é tão trabalhoso. Se você for fazendo, né, durante a tua resolução, funciona. Porque aí você garante que você está com o teu dimensional certo no final. Dicas do dia. Dicas do calor. Professor, falando na prova, teria como você fazer, assim, quando sobrasse tempo, a correção da prova, só pra gente entender mais melhor as partes que a gente errou, as partes que a gente acertou? No começo da aula eu cheguei a fazer corrigir uma pro Renan, que ele tinha pedido, né? E no final eu vou dar mais um tempo pra isso. No final da aula eu vou abrir mais uns minutinhos pra gente poder discutir prova, se tiver alguma questão específica, que você tenha dúvida. Porque assim, em geral as questões da prova foram todas iguais à lista, né? Eu mudei número, então a resolução de qualquer uma delas vai ser exatamente igual que está na lista, não tem erro nenhum, né? Talvez a que haja dúvida, e eu posso passar com vocês, é a dos gráficos, né? Porque a dos gráficos não tem uma resolução assim tão, vamos dizer, pega a equação, não tem um roteirinho, né, para você fazer ela ali. Mas só vamos terminar esse trecho aqui, e daí na sequência a gente já conversa sobre a prova mais um pouco, beleza? Eu comentei, eu não sei se a gente vai entrar mesmo naquela parte de torque, já que a gente vai ter aula de semana que vem. Então também vamos com calma, né? Não precisamos ficar... Vamos até o ponto que a gente consiga trabalhar bem trabalhado os assuntos, não vamos atropelar. Mas daqui a pouco a gente já vê. Beleza? E vamos lá, senão a gente não termina hoje, né? Mais uma questãozinha. O pneu de um carro tem raio 25 centímetros. Durante 1 minuto, o carro se mantém em uma velocidade média de 100 km por hora. Quantas rotações a roda desse carro realiza durante o trajeto? Esse é um exemplo de exercício que você consegue resolver ele praticamente inteiro por regra de 3. Mas vamos fazer bonitinho, com cada uma das equações corretas, né? Eu confesso que eu resolvi, eu vou ter que pensar para usar as equações, resolvi por regra de 3. Então eu tenho o nosso querido raio, que é 25 centímetros, vamos transformar ele já para metro, né? Vamos trabalhar sempre em metro, em segundo, porque a gente vai ter 1 minuto, mas depois a gente transforma, né? Depois a gente se vira.
0,25 metro, né? 25 metros. Eu tenho que a velocidade média que ele anda para frente, e vejo que eu coloquei V aqui, ó, não coloquei ômega não, porque eu tô com o meu carro lá, deixa eu fazer nossos queridos desenhos. Deixa mais maior as rodinhas para eu poder. Então, carrinho e a velocidade dele indo para frente lá, né? Velocidade média, né? Que é 100 km por hora. Assim como eu transformei para metro nossos 25 centímetros, vamos transformar isso aqui para metros por segundo. É a transformação simples, né? Que a gente pode fazer. Já utilizamos algumas vezes também. Se eu dividir 3,6, eu transformo isso aqui para metros por segundo. É 27,8, se não me engano, de cabeça. Se é bastante o valor, já fica grudado na alma da gente. 7,8 metros por segundo. Então, eu preciso saber quantas rotações por minuto isso aqui está fazendo. Como eu faço isso? Primeiro, eu posso descobrir a quantidade que eu girei, né? Sabendo a distância que eu percorri e o raio do nosso querido pneu, né? Nossa roda lá. Detalhe importante aqui que vocês vão... A gente já vai conversar sobre isso depois, né? Eu já entro nesse detalhe. Então vamos fazer primeiro lá, saber qual que é a distância total que eu vou percorrer em 1 minuto, certo? E depois vamos utilizar quantas voltas esse pneu tem que dar para a gente chegar nessa distância, né? Uma volta, continuando com isso aqui, é praticamente unidades, né? Vou colocar aqui embaixo, uma volta vai ser um perímetro do pneu. A gente está falando de um arco, é um arco que dá a volta inteira no pneu, né? Ele tem um raio lá, que a gente sabe o raio. E aqui de geometria, né? A gente tem um círculo, certo? O pneu é um círculo, concorda? Se a gente olhar de frente do pneu, ele é um círculo. Então, uma volta inteira nele vai ser um perímetro, que é 2 vezes π vezes E. Então, em uma volta, cadê? Eu vou ter 2 vezes π vezes 0,25 vezes 0,25, que me dá 1,6. Vamos arredondar aqui, facilitar cálculo, né? Vamos entender o conceito, que é mais importante. Então o pneu dá uma volta e ele dá 1,6 metro. Cada volta que ele dá nele mesmo, né? O carro anda para frente 1,6 metro. Então beleza. Qual que foi a distância total que eu percorri? Eu tenho 1 minuto. E agora eu vou colocar, adicionar uma outra coisinha aqui. Senhor, Oi. esse negócio de P significa o perímetro, né? É, isso mesmo. Perdão, né? Pode confundir com peso, mas é perímetro. E tipo, esse daí sempre vai ser a volta, tipo, a fórmula do perímetro quando se tratar de um círculo? Sim, sim. Sempre isso. A gente já usou isso aí, eu acho. Eu não tenho certeza, mas acho que a gente já usou para outras coisas também, esse perímetro aí. Mas enfim, sempre vai ser, né? 2π vezes R é a equação que define o perímetro de um Mas círculo. e se usasse direto na fórmula de segundos igual a que você passa o segundo? Qual que é o nome daquela bolinha? O ômega, a Tem um velocidade risquinho no angular? meio? Não, a outra, que ela é um O e daí um risquinho no meio. Uhum. É, esse daí, como que é o nome dela? Isso é a posição angular, ou θ. Tá, mas e se a gente usasse direto, tipo, igual a fórmula era S igual ao θ É esse igual aqui, ao né? raio. Isso, aham. Ou só uma adaptação dela, né? Eu preciso descobrir esse S aqui, né?
Mas esse daí não seria o 27,8? Você anda 27,8 metros em 1 segundo. E o nosso trajeto aqui, ó, é durante 1 minuto o carro andando. A gente quer saber quantas voltas essa roda dá depois de 1 minuto com ele andando na velocidade média de 100 km por hora. Ah, É isso que eu vou entendi. fazer agora. A gente vai usar a equação do MRU, porque a gente tem velocidade média, a velocidade não está se alterando, né? Senhor, Uhum. e como que eu vou saber quando que eu preciso fazer essa forma de perímetro e quando eu não preciso? Quando você tem um pneu girando, pensa assim. Esse pneu aqui, ó, deixa eu desenhar um. Ele vai, vamos colocar como se fosse um marcadorzinho aqui, ó. Vou colocar uma linha. Ele começou aqui, né? E daí eu tenho um eixo. Ele está se deslocando para frente. A gente está falando de rotação. Então esse pneu vai ir para nossa velocidade média, está empurrando ele, né, para a direita. E daí ele vai girando. Daí ele vai para cá, né? Se a gente colocasse, por exemplo, um risquinho de tinta nele em algum lugar lá, ele vai girando até ele completar a nossa volta completa aqui, né? Se ele girou inteiro, esse risco que eu desenhei, que é o contorno do círculo, que é o perímetro, foi o que ele andou para frente, né? Foi como se ele tivesse feito isso aqui. Opa. Se eu pegar e abrir, né? Fizer um corte aqui corte no pneu e esticar esse risco que está embaixo lá, ele vai ter um comprimento. Esse comprimento é igual ao perímetro do círculo. Esse tem um jeito de mostrar bem fácil também. Se fosse ao vivo, você volta. Esse tem um jeito bem fácil de mostrar. Mas pense assim. É o tanto que ele girou. É o comprimento desse arco. Desse giro inteiro em volta do pneu. É como se você pegasse na Terra. Se saísse daqui e fosse na China e voltasse pelo outro lado, né? Você teria percorrido o perímetro da Terra. Não é bem na China, né? Mas vocês entenderam a ideia. Não, essa parte eu entendi. Então quer dizer que eu vou ter de usar a fórmula do perímetro quando tiver um deslocamento. Tipo, numa questão de rotação. Não necessariamente. Quando você precisa saber qual é o comprimento do contorno dele. Mas, por exemplo, a gente usou isso também na... Agora lembrando que a gente usou. Gravitação. Vocês lembram que eu tinha órbita de planetas lá, né? Eu tinha um planetinha lá. Tinha outro planeta lá longe. Eu tinha uma trajetória. Eu dava um raio para vocês. Se eu pegasse, né, o nosso querido perímetro aqui, é o tanto que ele andou. Certo? Ele deu uma volta, né? Mas ele dá um comprimento, ele dá em unidade, ele dá em metro, né? Metro, em centímetro, em milímetro. Então sempre que você precisa descobrir qual o comprimento de um círculo, da parte externa de um círculo, vamos dizer assim, né? O perímetro de um círculo, é isso aí. Até semestre que vem a gente vai usar isso também para uma questão sobre resistores que usa lá. De trabalhar com resistor de chuveiro, tem umas questões assim. Mas então a gente sabe, ó, se ele der uma volta, ele vai para frente. Peraí, esse aqui fazia parte da explicação, né? Mas vamos entender agora, voltando ao exercício, o quanto que ele andou para frente. Vocês perguntaram por que não é 27,8, né? E aqui, definição de velocidade média. Variação da posição no tempo. Opa. Variação da posição no tempo. Eu sei que eu ando... É que eu estava fazendo uma outra alteração de unidade, né? Eu já vou chegar no tempo primeiro. Eu ando 27. Perdão. Eu preciso achar a variação de posição, né? Confundi agora, deu uma travada no exercício. O que eu quero é isso aqui. Eu quero saber o quanto o carro foi para frente, né? Então, isolando nossa variação de posição, eu vou ter a velocidade média e o tempo. Nossa velocidade média é 27,8 metros por segundo. Por segundo, perdão. E eu tenho o tempo, nosso tempo aqui, ó. Para eu poder fazer sentido no meu negócio, que eu preciso que ele esteja em segundo também, né?
1 minuto é 60 segundos. 60 segundos. E agora, ó, de volta, vai ficar dimensionalmente correto. Corte segundo, eu fico só com metro, né? Unidade de comprimento. Então eu andei, vou pegar a calculadora, 7.8 vezes 60, 1.668 metros. Beleza? Então, vamos lá. Epa. E agora eu posso fazer de duas formas, ou regra de 3, ou usa aquela equação que eu falei para vocês, né? Comprimento igual a vezes R. Eu vou fazer das duas formas aqui para explicar um detalhezinho para vocês. Esse S, como eu comentei para vocês, é o quanto que o comprimento que você andou no teu movimento rotacional. Então é literalmente nosso delta x, né? X igual a S. É o quanto que a roda girou lá, né? Várias vezes. Então 1.668 metros igual a posição angular vezes o nosso raio. Nosso raio é 0,25. Então eu fico com 1.668 metros. Deixa eu colocar aqui também, estamos em metros, né? 0,25 metro. Beleza. 1.668 dividido por 0,25. 1.672 radianos. É isso aqui que me dá a rotação? Não, né? É. Não, não necessariamente. Isso aqui diz em radianos o quanto ele mudou, mas eu tenho que, como a gente está falando de comprimento, né? Eu preciso que 2π radianos, uma volta. 6.672 radianos, x voltas. Então, na verdade, é muito mais fácil já fazer direto pelo... Porque pode ver, ó, se a gente colocasse aqui o perímetro, ele já ficaria correto, né? Então dá pra gente utilizar isso aí também. Então, 2πx igual a 6.672, R igual a 6672, 2π, que é igual a... Eu sempre aperto essa caneta aqui. 1000 e, arredondando, 60... Por que eu tô com R aqui? Fica 2π voltas, né? X na verdade, que eu usei. Sendo R dá uma confusão, né? Nosso X aqui que é a nossa variável, peço perdão. E 61 voltas completas. Voltas completas. Eu prefiro fazer da regra de 3 direta. Eu sei que 1,6 metros e dá uma volta. Por que é 1,6? Porque eu vi no perímetro aqui atrás, ó. Por isso que eu fiz esse cálculo do perímetro aqui, ó. Então, se eu ando 1,6 metros, eu tenho uma volta. Se eu ando 1.668 metros, eu tenho x voltas. Professor, Oi. e tipo, eu sempre vou ter de dividir o valor que deu um radiano ali naquele zerinho com risquinho pelos 2π? Só um pouquinho. E aqui é questão de arredondamento, né? Mas deu bem próximo ainda assim. Como é que é? Pergunta de novo, por favor. Perdão. Eu sempre vou ter de dividir o valor do radiano ali daquele zerinho que tem o risquinho pelos 2π? Isso. Nesse caso, sim. Quando você está querendo encontrar o número de voltas, sim. Professor, mas daí, tipo, deu 2 resultados. Assim, se eu pegasse esse valor, ó, se você reparar aqui, se você fizesse calcular do perímetro, 2 vezes π vezes 0,25, dá um valor do quebrado, né? Dá 1,570796. Então isso aqui é arredondamento. Eu vou multiplicar direto aqui na calculadora, ó. Opa, tipo que errado. Vou
fazer de novo, só um pouquinho. Tá, mas vamos supor que, tipo assim. Oh, meu Deus. Não. Vamos supor que lá nas nossas opções na prova, vamos supor, que a gente faça por uma fórmula. Essa primeira que você fez, que deu 6.672. Beleza? Não tenha, e tenha da outra fórmula. Daí, tipo, isso que eu quero chegar. Por que deu. Os dois resultados deram diferente. Arredondamento. Uma deu 6.672 e a outra 1.061. Ou era a confirmação? Deixa eu fazer aqui, ó. Se eu colocar esse valor aqui em metro, mas é o valor que a gente tem do perímetro, né? Faz essa conta na calculadora, quer dizer, ou divide esse aqui, né? Eu vou ficar com 1,57 esse número aqui em cima. Na verdade eu arredondei para 1,6, vezes 1,57, né? Então se eu fizer 1.668 dividido por 1,57, veja o resultado que dá lá. Professor, e na hora de dividir esses 2π aí por esses 6.000 e pouco, tem que mudar a calculadora para radianos ou pode deixar normal? Não, pode deixar normal porque aqui a gente tem... Vai se anular isso aqui, né? Vai sobrar voltas. Radianos. Nesse caso não precisa se preocupar, não. Ah, agora eu entendi. Entendeu? É que, na verdade, não parou ali no 6.672. Você ainda tem que fazer uma regra de 3 ainda pra achar o resultado, né? Exato. Ah, tá, entendi. É que eu achei que tinha parado ali, entendeu? Não. Daí você tava fazendo uma outra fórmula, tipo, pra gente chegar no mesmo resultado. Entenda que, ó, radiano não é volta. Coisas diferentes. Aham, agora eu entendi. Para uma volta você precisa ter o comprimento completo da tua circunferência. Senão você não chega no valor voltas, né? Então, assim, pessoalmente, dava para fazer tudo por regra de 3, né? Porque isso aqui é basicamente uma regra de 3, essa questão da velocidade aqui, né? Eu tinha o que? Em 27,8 metros em 1 segundo, x metros em 60 segundos. Dá a mesma coisa, né? Você vai chegar nesse resultado ali de 1.668. Esse aqui tá parecendo um 5, né? É um S. E aqui depois pode fazer outra regra de 3 e chegar nisso aí, né? Onde você não pode usar a regra de 3, as equações do MRU são praticamente todas umas regrinhas de 3, assim. Você não pode usar no MRUV, usando, por exemplo, essa equação de Torricelli que a gente usou aqui, ó. Isso aqui você não pode fazer, né? Ela tem valores ao quadrado, ela tem uma aceleração, é diferente, certo? É difícil usar isso. Quando você tem valores que é rotação por minuto, as coisinhas assim, ou por exemplo, quando você determinar a aceleração pela definição, você pode usar a regra de 3 toda hora. A regra de 3 é o maior amigo do engenheiro, na real. Muita coisa pra fazer. Vamos fazer um intervalo então, professor? Eu acho que dá pra fazer, porque nós vamos até aqui, ó. Tem mais alguns slides. Só um pouquinho. Então, vamos dar um intervalinho, senão a gente volta. E eu acho que daí não vai mais uma meia horinha. Diga lá. Então a gente só pode usar a regra de 3 quando são valores parecidos. Não, lembra que dá pra usar pro MRU, não parecidos, mas quando você não tem, por exemplo, o valor elevado ao quadrado na equação, que é uma coisa que meio que quebra a ideia da regra de 3. Normalmente quando não tem valor elevado ao quadrado, dá pra fazer com a regra de 3, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, eu prefiro, eu até resolvi, eu tô tendo que pensar bastante pra fazer exercício, porque no meu aqui eu fiz na linha de 3 mesmo. Dá pra fazer tranquilo. Nossa, eu nem vi que era 8h30 já. Foi o tempo. Mas beleza, então vamos dar uma paradinha. Às 9, a gente volta. 5 para as 9. A gente retorna aqui. Pode ser. Até daqui a pouco. Então voltando aqui, para fechar, hoje eu vou trabalhar mais essa parte de energia cinética. Na verdade, o momento de inércia aqui é só uma relação da energia cinética para eu chegar numa explicação, né, sobre o que quer dizer o momento de inércia. Mas trabalhar isso, e daí na próxima aula a gente deixa a parte de torque e rotação e condições de equilíbrio, se não me engano, que é o próximo assunto que a gente vai ver.
Deixa eu ter certeza do que eu tô falando aqui. Onde está? Isso mesmo. Talvez na próxima aula eu trabalhe centro de gravidade e torque. Ou centro de gravidade. E de condições de equilíbrio e equilíbrio de corpos nas outras aulas. Vamos ver. Mas vou deixar essa parte do torque que eu tinha comentado no começo da aula, que talvez não desse tempo de trabalhar, para a aula que vem, pra gente poder pegar bem, sem atropelar, né, os assuntos da aula. Hoje já tá bastante conteúdo, né? Então para a aula que vem a gente deixa as outras. Como eu comentei, semana que vem o terça é feriado, pelo que eu vi. Então teremos só aula de teórica na semana que vem, pra gente não ficar com esse conteúdo apertado, né? Amanhã eu pretendo dar um experimento, como a gente não vai trabalhar na semana que vem, a parte experimental. É um experimento sobre equilíbrio de corpos. Pra gente ter uma ideia sobre equilíbrio. Beleza? Algumas coisinhas, né? A gente viu já, muita coisa que a gente tá falando nesse semestre, a gente viu o semestre passado, né? Então, já dá pra vocês terem alguma noção da parte, por exemplo, de equilíbrio. A gente já tinha visto o movimento, a gente só entrou um pouco mais fundo. Oi. Daí vai entregar até quarta que vem, passando essa que vem na outra, o relatório? Tipo, uma semana pra fazer igual era antes, mesmo com o feriado. Não, porque semana que vem vocês não têm experimento, né? Então, amanhã eu passo experimento. Quarta que vem vocês entregam. Normal. Então eu vou pensar a respeito de ter 2 semanas aí pra entregar. Eu tenho que dar uma... Eu não tava contando com esse feriado, porque eu fui ver no calendário e daí o feriado, né? Dia do professor era quinta-feira. E daí me avisaram esses dias atrás aí que não teria aula na terça-feira que vem. Daí quebrou meu calendário inteiro aqui que eu tinha programado. Então, talvez dê uma alterada por causa disso aí. Vamos ver, eu penso com carinho sobre essa hipótese de deixar 2 semanas, né? Que daí a gente vai ficar só com 4 experimentos, né? Deixa eu abrir a física experimental aqui. A gente fica com 4 experimentos no nosso bimestre, se não me engano. Então você vai trocar a aula da semana que vem pela experimental por física geral? Ah, beleza. Eu vou só confirmar com o Jefferson se eu posso fazer isso, né? Assim, tem que pedir autorização, né? Querendo ou não. Mas se eu acho que eu já fiz isso outras vezes, ele falou que eu tinha liberdade de fazer isso. Então eu prefiro pra não ficar essa matéria atropelada. Senão eu acho que a gente fica... O segundo bimestre já é um pouquinho mais curto. Então não tendo mais uma aula, e daí a matéria, como vocês viram, talvez não seja tão simples assim, tá complicadinho algumas coisas. Para de equilíbrio eu quero pegar bem com vocês também, como eu comentei no começo do semestre, por ser um tema que vocês vão utilizar para frente no curso, né? A parte de estática, por exemplo, da parte de equilíbrio, né? Equilíbrio estático. Então eu acho interessante eu frisar bem isso, exatamente porque vocês estão fazendo um curso de engenharia civil, né? Então eu penso dessa forma. Eu vou tentar levar desse jeito aí. Então, nesse semestre vai ser 4 relatórios e mais ou menos uns 2 questionários? Vão ser 2 questionários e 3 relatórios só. Coisa simples. Então 3 relatórios e 2 questionários. Então se esmerem nos relatórios, né? Tem pouco. Aproveitem para fazer uns relatórios bons, né? Professor, daí como vai ser menos relatórios, quantos que vai valer cada um? Cada um vale 1/3 da nota de prova de vocês, né? Cada um vale 1/3 de 7, que dá 33. Né? 0,33, quer dizer, 3,3 cada um. Mais ou menos. Não, tô viajando. 3,3. Tá falhando a matemática na cabeça aqui. 7 dividido por 3 dá 2,3. 3,3. Cada um vale 2,3 na nota mesmo que eu vou lançar lá. E daí acho que não vai ter interdisciplinar, né? Então os questionários também valem uma nota significativa, né? Vale 3 na média de vocês. Então faço bons relatórios para vir bem preparado para responder bem os questionários.
Professor, e a recuperação das notas de relatório para quem ficou mal, quando pegar os exames, como que vai ser esse negócio? Porque não vai ser prova daí? Olha, eu acho que eu vou fazer uma prova de exame. Mas o meu plano na prova é vocês realmente falarem sobre relatórios. Fazer perguntas a respeito praticamente. Oi? Na física experimental. Isso. Fazer como se fosse um questionário, só que uma prova. Um exame. Sobre experimentos do semestre. Daí vai ter as alternativas lá, ou você vai liberar algum jeito da gente escrever, sei lá, coisa do tipo? Eu acho que no exame eu vou fazer discursivo. Mas provavelmente não vai daí ser 10 questões, né? Fica muito extenso, né? Provavelmente eu vou fazer com menos questões, mais discursivo. Tipo um questionário daqueles que eu comentei, né? 4 perguntas, 5 perguntas sobre experimentos do semestre. Professor, por favor, as coisas lá de recuperação dessas coisas aí de física experimental não me faça com 10 perguntas. Não Daí vou, por não ser vou. discursivo, acho que vai ficar meio. Não, eu sei, é impossível. Fica exagerado. Não, vou fazer com menos. Relaxa, tem essa noção de que não dá tempo de vocês responderem 10 perguntas. Eu sei que é impossível mesmo. Vai ficar tudo meio. Ou responde tudo mal respondido também, que dá na mesma, né? Eu pretendo fazer 4 ou 5. Com certeza. Depende de como for. Mas vamos. Durante o semestre, se precisar, a gente vai conversando mais, mas esse é o plano, né? Pelo menos para essa semana agora, semana que vem, daí a gente vai ter aula da geral em vez da experimental. E vamos tocando. Então, voltando no assunto da aula de hoje. Rotação, né? E agora a gente já viu um negócio chamado momento linear, não sei se vocês lembram, né? A gente viu um troço chamado momento linear, que a gente utilizou em colisões, e que era basicamente se a gente usar a fórmula dele, né? Igual a massa vezes a velocidade, que seria a capacidade de um corpo de mover massa, por exemplo, né? E se a gente pegar aqui agora, fazendo uma comparação de energia cinética no nosso movimento rotacional, a gente não vai ter exatamente a mesma coisa, né? Vamos pensar o seguinte, deixa eu considerar essa linha tracejada aqui como um eixo de rotação, e eu vou ter um disco lá, certo? Vou colocar aqui um CD, como se fosse um CD, né? E esse centro dele aqui, né, o centro do CD lá é o eixo de rotação dele. Então ele gira, né, em torno desse eixo. E energia cinética, a gente trabalhou com partículas, se vocês lembrarem, a gente nunca considerava que um corpo tinha extensão, né? Era um objeto pontual, fazendo as comparações no cantinho, igual eu estava fazendo até agora, vou fazer aqui de volta. Eu tinha lá um objeto pontual que tinha uma massa específica, lá, uma específica não, né? Uma massa dada a massa, e ele tinha uma velocidade, né? Para a direita lá. Se eu pegar aqui nesse disco, e como eu comentei com vocês, lembra que eu falei que aquelas regiões onde eu tinha um determinado raio, esse ponto aqui, ele vai ter uma velocidade diferente, por exemplo, que esse ponto mais externo, certo? Do disco. Então o ponto mais externo ele vai girar mais rápido, correto? Ele não vai conseguir ter a mesma velocidade que esse interno. Eles vão girar a uma mesma velocidade angular, porém eles não vão se mover, né, no nosso plano ali, a posição deles não vai se alterar rápido, né? Igual. Então, o que a gente faz? Ó? Em vez de a gente ter a massa e a velocidade definidas aqui, como tem na nossa formulazinha clássica, né, da energia cinética, isso aqui a gente usou várias vezes para resolver exercícios quando se tratavam de partículas. Eu vou ter o que? Esse termo aqui, e esse termo é importante, a gente vai ter uma soma de uma massa relacionada a um raio. Então, se eu pegar agora, fazendo aquela coisinha do cálculo, né, o que a gente faz? A gente pega e divide isso aqui em inúmeros pedacinhos, certo? Um a cada distância, né? Então eu vou ter um chamado um D raio, né? Um pequeno raio. E esse pequeno raio daquele CD, aquele pequeno pontinho ali, vai ter uma determinada massa. Então se eu pegar todas as partículas do CD em uma direção aqui, certo? Na direção do raio, e somar todas elas, eu vou ter uma
massa total aqui, em um raio total, que eu posso daí multiplicar pela velocidade angular. Isso aqui também a gente pode fazer uma... Eu não sei se eu coloquei isso lá atrás. Perdão. Vezes R. Isso aqui é uma verdade. Certo? Se a gente pegar aquelas equações lá do começo, que eu falei do movimento rotacional com vocês, dar uma brincada com elas, a gente chega nisso aqui. Então esse Rzinho ao quadrado que está aqui dentro e esse ômega que está aqui fora, na verdade são só a substituição da nossa velocidade que está aqui em cima. Esse termo aqui, ó, esse somatório de todas as massas, pontinho a pontinho no meu objeto que está rodando, ele é chamado momento de inércia. Esse é o nosso famoso momento de inércia. E como a gente está usando uma... Deixa eu colocar um acento, né? Não é porque é física que tem que errar o português. A gente tem esse momento de inércia. Vamos pensar agora sobre o que quer dizer esse momento de inércia. Eu tinha essa massa aqui, ó, numa fórmula, que é bem semelhante a isso aqui, né? O que a massa faz? Se eu estou querendo fazer alguma coisa andar, se eu tenho uma velocidade, um objeto com uma massa maior, vai ser muito mais difícil de ser movimentado, concorda? É isso que quer dizer isso aqui, né? A energia cinética, para eu gerar uma mesma velocidade, velocidade, se a massa for maior, eu preciso ceder energia maior. Se a massa for menor, eu preciso ceder energia menor. Então, quanto maior a massa, é mais difícil de se mexer um objeto. Você tem que fazer um esforço maior, você tem que realizar um trabalho maior para gerar energia cinética nele. Da mesma forma que o momento de inércia. Então, quanto maior for o momento de inércia, mais difícil é de você rotacionar esse objeto em torno de um eixo. Reparem que eu estou falando especificamente em torno desse eixo aqui, beleza? Eu já vou mostrar para vocês porque é importante que seja um eixo travado, né? Ou seja um eixo específico. Eixos diferentes vão ocasionar momentos de inércia diferentes, correto? E essa técnica, por exemplo, deixa eu passar, acho que o slide fica mais fácil de eu explicar isso. Se a gente lembrar lá, agora isolando, né, o I aqui, que é o nosso momento de inércia, para esses dois casos, quando a gente tinha a soma de vários pontos em um mesmo lugar e tudo, a gente usa a técnica da integral, né? A integral, ela soma todas as partezinhas infinitesimais em um determinado valor, né? E aqui eu vou ter de, R0 a R, né? Então eu tenho do início lá do nosso R0, que era o centro do nosso disco, até o máximo dele, né? E a minha massa vai variando em função do nosso raio, né? Nosso raio é fixo e a gente tem uma variação de massa em relação a isso. Beleza, agora, mais uma vez, a gente vai precisar fazer cálculo com integral? Não, relaxa. Não é nosso objetivo na física. Nosso objetivo na física é entender por que as coisas são como são. Então, essa aqui é a forma, assim, culta e bonitinha, correta, do nosso momento de inércia. Mas a gente pode fazer algumas aproximações. A gente vai trabalhar em uma e duas dimensões, certo? Não vamos trabalhar com 3 dimensões. Além disso, eu já vou mandar para vocês as fórmulas sem precisar fazer o desenvolvimento, certo? A gente precisa pensar em parte a parte. Eu vou mostrar como que chega, mas depois a gente não precisa mais utilizar isso, né? O desenvolvimento da equação. Que é basicamente isso aqui, ó. O que a gente tem? Aqui fazendo para momento de inércia em uma direção. Então vamos considerar o seguinte. Eu tenho essa barra aqui, certo? E ela não tem espessura. A gente não está considerando a espessura da barra, a gente está só considerando esse comprimento dela, ó. Tem um comprimento lá. Vamos chamar de comprimento L, né? De longura, de length em inglês, né? Beleza. Então,
o nosso momento de inércia para uma barra que está com um eixo de rotação, eu vou colocar aqui, eixo, escrever do outro jeito que fica mais bonitinho, eixo de rotação. Rotação. Exatamente no centro de massa dela. A gente já viu o centro de massa. Lembrando lá, o que é o centro de massa? É o ponto, né, onde o giro do objeto vai acontecer, onde toda a massa dele está centralizada. Então, se eu colocar qualquer força fora disso, ele vai girar, né? A gente viu isso. Depois a gente vai ver centro de gravidade, que tem um pouquinho de diferença, mas por agora, vamos pensar no centro de massa. Então, o eixo de rotação atravessando o centro de massa de uma barra, certo? Com espessura que eu posso desconsiderar. Isso aqui vai ser o nosso momento de inércia da nossa barra, beleza? Ou seja, esse aqui é o valor de quão difícil é de movimentar ela, beleza? Eu já, assim, quando a gente vê torque, depois eu mostro como a gente utiliza isso, certo? A gente pode aplicar isso como torque para determinar, por exemplo, rotação angular. Depois a gente vai ver mais certo. Como a gente chega nesse valor? Basicamente utilizando a densidade linear dessa barra. Então, se eu tiver uma... A gente usou R, né? Que R seria o nosso comprimento, a nossa distância do eixo de rotação. Tá? Rzinho. E esse pequeno pedacinho da barra aqui, ele vai ter uma massa, né? Chamada massa dm. Lembrando, ó, densidade. Tá? Densidade. Professor, Oi. assim, só para ter certeza que eu não estou fazendo confusão na minha cabeça, esse tal de torque é a força mínima necessária, que tem a ver com a distância. Tipo, Não. de um ponto entre o outro, mais ou menos? Não necessariamente distância mínima necessária, mas é assim, é alavanca. É alavanca. Você tem um ponto de apoio, você gira em torno de um ponto de apoio. É basicamente o que está acontecendo aqui, se for pensar bem, né? A gente tá pensando. Tipo, a força mínima que você precisa fazer para o negócio andar. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter um torque, e a gente vai ver isso no equilíbrio, inclusive. Você pode muito bem ter um torque e ele não gerar movimento nenhum. Se o teu torque não for suficiente para quebrar a inércia do teu objeto, você não vai ter movimento. Ou se ele está em equilíbrio, né? Eu também vou falar isso na sequência. A gente tem torque resultante. Vocês lembram, por exemplo, que tinha exercício que a gente fez lá? Esse acho que até do semestre passado, lembro que tinha por exemplo, um objeto e ele tinha várias forças nele lá. Tinha uma pra cá, uma aqui. Se elas todas se somassem e derem uma força resultante igual a zero, ele não se mexe. Ou ele continua se movimentando em MRU, né? Pode ter que é o chamado equilíbrio. A gente vai ver sobre o torque na próxima aula lá. Daí eu vou elucidar bem isso aí, eu acho. Por agora vamos focar nessa parte do momento de inércia e determinação dele. Por agora. Deixa eu fechar só essa minha escrita aqui. Densidade linear, certo? O que é densidade? A gente viu que era massa por volume, né? Mas essa seria uma densidade volumétrica. Aqui, trabalhando com uma densidade linear, eu vou ter que qualquer ponto, mesmo que seja minúsculo lá, como é do mesmo material aquilo ali, um objeto homogêneo, a massa total dele dividida pelo comprimento total dele vai ser a massa daquele pedacinho dividido pelo comprimento daquele pedacinho. Se eu fizer mais uma, só passar isso aqui para lá multiplicando, a massa infinitesimal daquele pontinho minúsculo vai ser igual a massa total da barra vezes dr sobre L. Colocando aqui, ó, substituindo esse dm que eu achei nesse aqui, eu fico com igual integral de r ao quadrado vezes m sobre L dr. Isso que eu estou mais mostrando para entender de onde que saiu a equação, mas não vamos precisar utilizar depois. Mas vamos terminar aqui. Como o meu eixo está no meio, eu vou fazer o que? Eu tenho para cá, ó, para nossa esquerda, metade do comprimento, então, e negativo, né? E aqui eu tenho mais L sobre 2. Então, metade do comprimento para o lado, metade do comprimento para o outro. E daí eu faço essa integração aqui de menos L sobre 2
a mais L sobre 2. Aí é matemática, né? Aí é altas matemática. Então, se eu substituir lá esses valores por isso aqui, eu chego nessa querida equação que nós temos aqui embaixo. Então, massa vezes o comprimento total da barra ao quadrado divididos por 12 é o momento de inércia para uma barra que a gente está considerando sem espessura, certo? Uma dimensão, só aqui na nossa horizontal, que tem o eixo de rotação passando pelo seu centro de massa. Expandindo isso para duas dimensões. Eu nem vou fazer o cálculo das duas dimensões, porque aqui a gente ia envolver integral dupla. Ia começar a envolver integral dupla, ia demorar até para fazer o desenvolvimento. Eu confesso que eu nem decorei isso aqui para fazer para vocês também. Teria que dar uma estudada. Se quiserem eu trago na hora que vem. Se pedirem aí eu ou gravo um vídeo. Aí vocês que sabem. Deixa eu desenhar o eixo de volta aqui. Fazer um outro pontinho, né? Então ele corta lá o nosso objeto no centro de massa dele. O centro de massa dele vai estar exato como é um paralelepípedo retangular, né? Então o nosso centro de massa vai estar lá. Deixa eu colocar de novo o eixo de rotação. Rotação. Está lá, atravessando de volta o centro de massa. Agora a gente está considerando o objeto que tem comprimento e tem largura. Certo? Podemos chamar de A e B, né? Aqui não interessa se chama de A o comprimento, de A a largura, né? E agora o nosso momento de inércia vai ser dado pela nossa outra formulazinha que está aqui do lado. Beleza? Então, momento de inércia é nada mais, nada menos do que dificuldade ao movimento. Inércia é conhecida por isso, né? A inércia, chamada inércia da lei de Newton, é objeto que está em repouso tende a permanecer em repouso, objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então esse valor aqui representa o quanto ele quer ficar em repouso ou em movimento, vamos dizer assim, né? O quão difícil é você colocar um objeto em movimento. Joia? Agora, falando sobre o tal do teorema dos eixos paralelos. Eu vou pegar o mesmo centro de massa. Eu vou colocar como... Eu não vou escrever tudo. Vou colocar como eixo 1. Eixo 1 e eixo 2. Então vamos considerar que a gente tem esses dois locais onde a gente pode girar a nossa barra. Certo? Então um ponto aqui. E pensem que ela está girando assim, né? Como se tivesse um palitinho aqui. Ela gira para dentro e para fora da tela, né? Entendam isso também. Ela está indo para frente em direção a vocês ou para dentro da tela. Beleza? Então o que a gente pode fazer? Quando você tem dois eixos, e agora é importante que eles sejam paralelos, correto? Um que atravessa o centro de massa e outro que não. Eu posso ter aqui entre eles uma distância que para nossa formulazinha é chamada de H ali. Isso quer dizer o quê? É muito mais difícil você mover um objeto se ele está travado na ponta do que no meio, né? Se o teu eixo de rotação atravessa o centro de massa do teu objeto, é a situação mais fácil possível para o teu objeto começar a entrar em movimento. Por quê? Se isso aqui, ó, reparem, vamos olhar para a fórmula e tentar entender isso aí. O momento de inércia, nesse caso aqui, vai ser o momento de inércia no centro de massa. Se vocês lembrarem lá, é ml ao quadrado sobre 2. Mais a massa vezes aquela distância h sobre 2. Ao quadrado, perdão. Então, se isso aqui, o h, for zero, ou seja, a distância entre esses eixos aqui for zero, significa que é a situação onde esse número aqui, esse i, o nosso momento de inércia, é a menor possível. Correto? Então, sempre que você tiver o teu eixo de rotação posicionado exatamente sobre o centro de massa, é a situação mais fácil para o teu objeto girar, de qualquer forma que seja, né? Então, esse eixo podia também estar entrando na tela no centro de massa, e eu tenho um outro eixo que estava entrando na tela aqui, sei lá. Também, mesma situação. Ele giraria assim, no caso, né, se fosse essa segunda situação que eu estou propondo. Joia? Então aqui é bem simples, é só formulazinha. Opa, aqui não é 2, né? É 12.
detalhezinho a 12, né? Beleza, e aqui a gente pode expandir também, obviamente, para 2. Se eu tivesse esse caso aqui, ó, vamos deixar bem claro. Deixa eu colocar aqui e fazer esse desenho para vocês. Só para eu explicitar uma ideia minha aqui. A distância é entre a posição que você está e o centro de massa. Então, se eu tenho, por exemplo, um eixo de rotação lá, eu tenho o eixo que atravessa o centro de massa, igual que a gente viu ali atrás, né? Só que eu quero saber o momento de inércia para esse eixo aqui, ó. Se ele girar em torno daquela pontinha dele ali. Se eu prender, sei lá, colocar uma dobradiça nele, queira que essa placa inteira gire em torno dessa regiãozinha que ela faça isso aqui, né? Ou pro outro lado, né? Aí é questão só de sentido. A minha distância, aquele H meu, vai ser isso aqui, ó. Certo? Então eu vou ter que fazer lá o famoso Pitágoras, né? Que eu vou ter uma distância aqui, chama distância A, aqui eu vou ter uma distância B, não é dB, né? Seria distância B pequenininho. E aqui vai ser o meu H, né? Com o famoso Pitágoras. dB ao quadrado. Certo? Por isso que esse aqui é a formulazinha bonitinha, né? Ficou fácil pra gente, porque a gente consegue ver o H certo aqui, porque é uma dimensão, né? Se a gente expandir para 2 dimensões, já começa a ficar feio o troço. A gente vai também se manter mais em exercícios com uma dimensão do que mais de uma dimensão. Então aqui temos momento de inércia, ou dificuldade para fazer um objeto rotacionar. Bom, nesse exercício aqui, vocês vão reparar que eu estou pulando e não vai ser igual ao que a gente resolveu aí ontem, né? Que eu resolvi durante a aula. Eu cometi um errinho durante a resolução. E eu também achei que ficou meio confuso a explicação que eu fiz. Então eu vou reexplicar isso aqui e tentar ajudar vocês um pouco mais. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um anel. E as primeiras coisas que a gente pode assumir é que, em relação ao meio dele, né, a gente definiu ali que é o centro de massa dele, que é essa parte bem no centro do anel. Eu vou ter que toda a massa dele, independente da direção que eu for, então se eu for para cá, se eu for para lá, se eu for para lá, toda essa massa vai estar uma mesma distância, certo? Toda a massa vai estar uma distância R, vai estar um raio, né, de distância, porque o raio, né, é a distância entre o centro e a beiradinha do nosso anel. Considerando que essa massa lá, né, como eu falei para vocês, né, que o anel é fininho, então toda a massa está distribuída numa mesma distância R do centro. Então, se eu pegar a definição de volta lá, né, do nosso momento de inércia, que é R, deixa eu colocar um R minúsculo, a gente está usando R minúsculo, R ao quadrado dm, essa massa aqui não vai variar em função do raio, né? Então eu vou ter que, substituindo, o R vai ser realmente o R ao quadrado e a massa, independente do lugar que eu tiver, vai ser M. Então a gente não precisa nem usar, né? Aqui a gente vai ter duas constantes, a gente pode tirar da integral. Então a gente não precisa usar aquela definição que eu coloquei para uma barra, né? Para uma barra é uma situação especial. Vocês concordam comigo que na barra, se eu colocar lá, meio mal desenhado, mas para esse lado e para aquele lado, a gente vai ter uma mesma distribuição de massa, né? Mas na espessura dela não. Então a gente tem outras definições, né? Aqui é a partir do centro. Então essa questão de simetria a gente vai usar até para outras questões do semestre que vem. Simetria é uma coisa que a gente usa muito na física e ajuda bastante a entender. Principalmente por questão de existir o cálculo. O cálculo gosta muito de simetria, né? A simetria facilita muito o cálculo. Você pode eliminar muita conta porque as coisas são simétricas, certo? Então continuando, como são duas constantes, é só eu tirar da nossa integral, né? Então eu ficaria com o que, né? O nosso momento de inércia total vai ser esse momento de inércia relativo ao centro de massa, ou seja, se fosse o eixo de rotação exatamente no meio do anel. Mas não, né? Eu quero rodar ele lá do canto. E eu vou ter aqui uma outra uma adição ao centro de massa, que é aquela ideia do teorema dos eixos paralelos, né? Então essa outra componente aqui,
eu vou ter que... Isso a gente definiu ontem. O H, ou seja, a distância entre o centro de massa e esse novo eixo de rotação, é um raio, né? Porque se ele está indo lá do centro, eu estou rodando o anel a partir da beiradinha dele aqui, eu tenho um raio de distância. Fica muito mais fácil o cálculo, hein? Vocês já vão ver por quê. I igual a ICM fica M vezes R ao quadrado, né? Que a gente achou aqui em cima. Mais M vezes H é R, como está determinado aqui. R ao quadrado. Então eu fico com I igual a 1mr ao quadrado mais 1mr ao quadrado, 2mr ao quadrado. E agora pôr os valores aqui, né? Fica muito mais fácil o cálculo, inclusive. Eu até quando eu estava resolvendo, eu lembrava que isso aqui não ficava tão difícil quanto estava o cálculo. Estava achando muito esquisito. E está explicado por quê. 0,0550 quilos, né, que é a nossa massa, vezes nosso raio, que é 0,015 metros ao quadrado. Se a gente fizer essa conta aqui, deixa eu jogar na minha calculadora rapidinho. 2 vezes 0,05 vezes 0,015 vezes 0,015. Fico com 2,25 10 a menos 5 kg metro quadrado. Agora sim está correto. Vou adicionar aí e a gente continua com o último exercício que foi da aula de ontem aí. Então, isso aqui por questão de simetria, a gente pode utilizar a integral, né? Utilizar assim definições de integral para determinar que a massa não varia em função do raio, né? Então, independente do raio que eu tiver, né? Se eu tiver um raio e ele estiver girando lá, a massa aqui, né? O infinitesimal de massa vai ser igual aqui, vai ser igual lá, vai ser igual lá, certo? Então, todo ao redor do meu anel. Então, isso facilita a nossa vida, beleza? Agora sim, né? Momento de inércia de uma barra, então, deixa eu colocar de volta eixo de rotação. Ele atravessa o centro de massa, como eu comentei aqui. Ele tem uma massa de 3 kg e ele tem um comprimento de 3 metros. Ele gira em torno do eixo que passa pelo seu centro de massa verticalmente. Qual o momento de inércia? Aí fica simples, né? Agora sim. Puramente colocar valores. Aí fica mais 3 quadrado sobre 12, que seria a nossa da fórmula mesmo. Então eu fico com 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 sobre 12. E pelo que eu tinha resolvido aquela hora, ela era 2,25. Isso mesmo. Professor, mas como que eu vou saber qual fórmula que eu vou usar? Se é essa ou é a que você passou no exercício anterior? Quando for com círculo, depois também, até de volta semestre que vem, já dando spoilers do semestre que vem. Sempre quando você trabalha com questões que não são lineares, ele começa a complicar. Você começa a ter que fazer algumas considerações para que você chegue lá nos resultados, né? Igual, por exemplo, aquela parte do anel, você teria que dividir a parte dele. Eu vou tentar me manter o máximo possível entre essas duas fórmulas, ou seja, em uma dimensão e em duas dimensões em placas, né? Então, se eu tenho o anel, eu tenho que dividir esse pedacinho dele. E que tem uma massa e tem um raio. E daí, a partir disso, você descobre que a soma de todas elas, integral de dr é de r ao quadrado dm. Isso vai substituir por um giro completo lá, que vai de menos de 0 a r. É mais complicado, por mim. Na verdade é uma dedução bem grande, mas como eu falei, aquele do anel era mais para demonstrar coisas do que para colocar para vocês chegarem nos valores. Até já substituir direto para não precisar desenvolver tudo, né? Senhor,
Oi. Então vai usar mais aquela fórmula do anel ali quando for círculo. Isso. Quando você utilizar um círculo, ou quando for... Não, quando for um anel, quando for um disco, você pode utilizar aquele do mesmo jeito. Tipo aquele do CD, lembra que eu dei o exemplo do CD, né? Então você tinha o CD e você tinha vários pontos dele que vão ter velocidades diferentes, né? Então variava. O anel semelhante a isso. Povo, eu aqui, como vocês podem ver, seria já começando a parte do torque. Eu vou parar com o assunto da aula de hoje por aqui. E se quiserem fazer perguntas sobre a prova também, fiquem à vontade. Não sei se vocês tiveram até tempo de ver, às vezes alguma questão que vocês tenham dúvida dela. Só... Eu tenho aulas todas abertas aqui, deixa eu achar. É bem fácil pra mim ver as questões. Só vocês perguntarem aí que eu posso dar um jeito. E não foi prova igual pra todo mundo, né? Algumas questões variavam, igual essas 3 aqui eram pra primeira questão. Tinha 3 para 4, 3 para 5. A 6 era sempre a mesma. 2 para 7. Professor, é aquela pergunta, acho que você acabou não respondendo. Da mão, sabe? Aquela que a gente sabe. Verdade. Vamos voltar lá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso pra vocês. Aqui. Faça o seguinte. Coloca a tua mão aqui, ó, com os teus dedos apontando pra lá, assim, e o teu polegar saindo da tela. Então os teus dedos apontam pra lá e o polegar pra fora. Então se colocar dessa forma, os teus dedos estão girando, os teus 4 dedos estão girando no sentido anti-horário. Então, se colocar com o polegar pra fora da tela. Quando você está para fora da tela ou para fora do teu caderno, né, ou no que você estiver escrevendo, você considera como positivo. Isso é uma questão de produto escalar. Produto escalar. Então você tem duas... Você está trabalhando com as 3 dimensões, por assim dizer. Né? E se você tiver... Só sabe dessa maneira ou tem mais alguma outra maneira? Mas essa da regra... Assim, eu acho que tá difícil de me expressar. Porque a gente não tá vendo, né? Exatamente. Eu acho que se tivesse... Não tem como o senhor ligar a câmera aí? O ruim é que eu tô sem a câmera aqui. Pior que com a câmera resolvia. Eu vou fazer o seguinte, eu gravo um vídeo explicando isso aí. Eu acho que eu gravo um vídeo e coloco pra vocês. Então tá bom. E daí já fica explicado. Porque a gente vai utilizar, como eu falei, no semestre que vem. Então é até bom já que vocês estejam a par disso, né? Eu na sequência aí gravo um vídeo. Não sei se sai hoje ainda, mas eu gravo sim. Professor, e caso você poste esse vídeo no YouTube, no que você gravar o vídeo, você manda o link pra nós, caso for no YouTube. Eu vou colocar ali como eu sempre coloco. Como esses EduPlayer que fica, sabe? Essa gravação de aula. Eu vou publicar um ali nessa mesma aula agora, em rotação, torque, rolamento e momento angular. Eu publico o vídeo. Separado da aula. Então você vai publicar o vídeo no Moodle? Isso mesmo. Tá. Se quiser eu também posso mandar lá no grupo, não custa. Rapidinho. Tá bom. Então esse aqui a gente resolve na sequência. E... Cadê? Se tem dúvidas da questão de prova, ou às vezes da própria aula, ou se tiverem mais alguma dúvida. Estamos aí. Então beleza, fechou a aula. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida, por hoje é isso aí. Então foi bem comprido, bem extensa a aula, né? Até imaginei no começo também que a gente não ia terminar aquela parte do torque, tava correto. Bom, então vamos fechar aqui. É meio confuso, né, mas... Oi? Meio confuso essa parte, mas... Essa parte do momento de inércia é complicadinha. Mas, assim, no fim das contas fica mais simples para certas coisas que já estão preparadas, né? Igual aquela parte da equação da barra com o eixo passando pelo centro de massa. Fica mais fácil de trabalhar, né? E a gente vai trabalhar muito com aquela lá.
certo? Na parte de equilíbrio no futuro, de usar, por exemplo, um eixo aqui que está, né, rotação aqui, é só usar a mesma formulazinha por centro de massa lá, e barra reta, não vamos usar um troço circular oco. Tentar usar barras mesmo. Quando vocês vão trabalhar com viga, com pilar, né, então é barra, não tem muito segredo. Mas é isso, povo. Então, se precisarem mais dúvidas, mandem pra mim. Se tiverem dúvidas da prova, como eu comentei, até tinha separado aqui os exercícios, caso vocês precisassem. E é isso aí. Amanhã eu mando, como costume, né? Eu faço o experimento. Vai ser um experimento sobre equilíbrio de corpos rígidos. Eu mando pra vocês o vídeo. Às 9 eu entro pra dar uma discutida com vocês. Beleza? Então, até amanhã. Bom resto de dia pra vocês aí. Bom descanso. Nos vemos às 9. Tchau, tchau.